Ao contrário do que muitos pensam, aqui não é só seca, fome e morte. Também existe vida e vida boa, com paz e sossego, para quem sabe viver nessa terra e a chama de lar. Assim como eu, meu pai e meus avós são dessa terra desde o nascimento e viram e ouviram muitas coisas, tanto alegres como tristes. Viram a terra morrer e renascer apenas com uma chuva, e a semente virar planta e dar de comer a muitos. Aqui onde eu moro, hoje é um pequeno povoado, onde a maioria das casas é tudo família. Irmãos, tios, primos de primeiro e segundo grau, e até de terceiro grau existe aqui. Mas ninguém arreda o pé desse lugar, pois quem vai nas cidades volta com os ouvidos vermelhos de tanto barulho, bagunça e sujeira. Quem se acostumou com a paz do sertão não troca pela bagunça das cidades. Eu lembro que passei um tempo na casa de meu tio, que morava na cidade, e cedo da noite ele trancava os portões com cadeados, tinha grade nas janelas e eu me sentia em uma prisão, pois ele falava que o crime fazia os inocentes ficarem assim, temendo serem eles as próximas vítimas. As casas tinham muros tão altos que só sendo um passarinho para ver lá dentro, e assim era a vida por lá. Eu, desde pequeno, fui acostumado a dormir até na varanda, com porta e janelas abertas, e nunca que iria me acostumar a viver assim, feito um passarinho na gaiola. Mas dito isso, quero lhes mostrar uma história que me foi contada há muito tempo atrás por meus avós, quando eram só eles que viviam aqui, e a casa mais próxima dava quase uma légua andando. O sertão é muito bonito, tranquilo, e sabendo viver nele e não desafiando, você vive bem. Mas ele esconde mistérios que só Deus sabe, como na história que vou lhes contar agora. Então fiquem com meus avós e o monstro dos sertões. Naquela época, eu vivia com minha esposa em uma casinha com um cercado na frente, e umas cabras e um cachorro. Tinha também um roçado pequeno atrás da casa, e na frente tinha só aquele estradão de terra. Às vezes, a gente via gente passar, viajando a pé ou no lombo de um jumento, levando crianças e idosos. Era um tempo difícil e nem todo mundo ficava esperando dias melhores. Eu tive sorte de cavar um poço profundo e dar água boa. Mas nem todo mundo tinha essa sorte. E viver atrás de águas em açudes, que muitas vezes ficava a horas de caminhada, era cruel. Desses muitos viajantes que passavam, um ou outro pedia nossa ajuda e dividíamos mesmo tendo pouco, e em troca ouvíamos as histórias desse povo, que muitas vezes eram histórias de terror, de coisas que eles viam nas noites dos sertões. Quando eles paravam no meio do nada, acendiam uma fogueira e lá passavam a noite. Certa vez, 2 homens com as famílias pediram um pouco d'água para continuar o caminho. Eles tinham 2 burros que puxavam uma carroça e estavam indo para a cidade atrás de uma melhora. Eu dei de beber a eles e aos bichos e enchi as vasilhas que eles tinham para continuarem sua jornada. Pelo adiantado da hora, eu os convidei para passarem a noite em frente à minha casa e não em um estradão qualquer, e eles aceitaram e lá ficamos conversando até a noite chegar. Então eles me contaram uma história sobre uma criatura que vive nos lugares mais desertos do sertão e que assombra viajantes que passam as noites perto de onde a coisa vive, e assim
Eles me contaram. Quando eu era menino, estava fazendo uma viagem com meu pai, que duraria 3 dias. Estávamos levando 40 cabras até uma cidadezinha, onde um homem havia comprado todas. Nessa viagem estávamos eu, meu pai e mais 2 homens montados em burros e passávamos a noite acampados ao redor de um fogo. A gente fincava umas estacas no chão e passava uma corda, deixando as cabras juntas, fazendo um tipo de cercado, só para elas não desgarrarem na noite escura, pois seria difícil de achar. Eu lembro que na segunda noite nós havíamos parado e passaríamos a noite embaixo de uma árvore com poucas folhas, e estávamos todos acordados quando começamos a escutar o barulho de algo que vinha andando no escuro. Na hora, meu pai se armou, pois ladrão é um bicho desgraçado que tem em todo lugar que você imaginar. Foi aí que vimos alguém vindo. Parecia uma mulher com os cabelos no rosto, vestida com um tipo de capa, mas o barulho que ela fazia quando andava era como se ela tivesse um tipo de casco no lugar dos pés. Meu pai apontou a arma, mas um dos homens que estavam com a gente pegou em seu braço, pedindo para que ele baixasse, e balançou a cabeça como quem pede para ele não fazer aquilo. Quando a mulher passou, nós vimos que se tratava de um monstro. De longe lembrava uma mulher, mas não era uma. Era um monstro que no lugar dos pés tinha cascos como de um cavalo e no lugar das mãos grandes garras, junto com uma mão podre que saía das vestes. A coisa passou e ninguém se mexeu. Então o monstro deu a volta e foi até onde estavam os animais, e por mais incrível que pareça, nenhum se mexeu. Ficaram parados enquanto a coisa parecia escolher um deles. O demônio então pegou um dos bichos e se foi, até que o escuro o escondeu de nossa vista. Eu nunca senti tanto medo na vida, e depois de um bom tempo, o homem que não deixou meu pai atirar falou. Aquilo era um monstro do sertão, o pé com cascos. Não se pode matar uma coisa daquelas com balas. Meu pai me contou muitas histórias. Às vezes a coisa vem como uma mulher e engana viajantes, os chamando para o escuro, e de lá eles nunca mais voltam. Às vezes aparece como um homem velho, desses que pedem ajuda e tenta separar os viajantes que com pena vão ajudá-lo, mas é uma armadilha. Meu pai dizia que até o Lampião tinha medo de dar de cara com essa coisa. A única forma de escapar é ficar parado e esperar não ser escolhido. Meu pai dizia que esse demônio passa o dia nas fendas de grandes pedras, pois odeia o sol, mas sai à noite e viaja grandes distâncias atrás de viajantes desavisados. Certa vez, em uma viagem, nós vimos uma família viajando em uma carroça, mas sem nada nela. Estavam só com a roupa do corpo. Eu dei água e mantimentos a eles e perguntei de onde eles vinham, e o Senhor respondeu: estamos a 2 dias de viagem da casa onde eu vivia. Há 2 noites atrás, eu vi uma mulher correndo e pulando em cima de um bezerro meu e mordendo no pescoço. Nunca vi uma coisa daquelas. A mulher nem parecia humana, e se minha vista não tiver me enganado, ela tinha cascos no lugar dos pés e olhos amarelos como a lua cheia.
Eu fui-me embora com minha família e nem pegamos nada. A vida deles é mais importante que qualquer bem que eu pudesse ter trazido comigo. Essas foram algumas histórias sobre esse sertão assombrado e as coisas que vivem nele. Ainda tenho mais algumas para contar, mas isso contarei em uma próxima oportunidade. Até lá, boa noite.